Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. E os versículos de 13 a 8, mas eu vou somente repetir apenas um versículo. Ou melhor, versículo 13 por diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, um texto bem conhecido, que li desta noite, a grande pergunta feita por Jesus: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos responderam o que eles ouviram dizer. Uns dizem que é Elias, profeta Elias. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que é um dos profetas. Mas Jesus pergunta aos seus mais íntimos, aqueles que andavam com ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta resposta é fundamental. Esta é a resposta que todas podem ser derivadas dela, mas a resposta fundamental é esta: Jesus é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Filho não porque é inferior, aleluia, não é relação de pai e filho, como sendo uma dependência do pai. Não, é filho porque é da mesma essência, igual, não é semelhante, é igual, da mesma essência. Ele é Deus. O que Pedro quis dizer? Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus perguntasse hoje a alguns fundadores de algumas religiões que tem hoje no mundo, se perguntasse a Charles Taze Russell: Quem sou eu? Ele diria: Tu és a primeira criatura de Deus. Não seria a resposta correta. João disse: Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que está aqui feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se perguntássemos a Joseph Smith, o fundador dos Mormons, ele ia dar uma resposta pior ainda. Ele diria: Tu és o profeta que casaste com Maria e Marta. Mas não fica somente aí. Ele diria: Olha, você é irmão de Lúcifer. Você é filho de Adão. Que coisa terrível. Mas é assim que eles creem. Se perguntasse a Guilherme Miller, o fundador do Adventismo do sétimo dia, ele diria: Ele é o arcanjo Miguel. Jesus não é um arcanjo. Está escrito que todos os anjos o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é adorado por todos os anjos. Como é que ele seria o arcanjo Miguel? Se perguntassem ao fundador do Espiritismo, Allan Kardec, ele iria dizer: Ele é um espírito elevado, o guia que as pessoas devem ser guiadas por ele. Jesus não é somente um espírito. Jesus, ele é Deus homem. É homem Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Se perguntássemos ao fundador do islamismo, ele ia responder: Ele é um dos profetas.
Aleluia. Mas Jesus era muito mais que um profeta. João Batista disse, aleluia, eu sou um profeta. Na verdade ele sabia que era um profeta, mas após mim veio um que é maior do que eu. Aleluia. Aleluia. Cujas alpacas ou sandálias não sou digno de me abaixando, desatar, porque ele reconhecia que Jesus era muito mais que um profeta. Aleluia. Ele era o filho, ele é o filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Profeta do qual Moisés disse, o Senhor vos levantará um profeta, e será que aquele que não ouvir a voz desse profeta morrerá. Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Se perguntássemos a João Batista, ele ia dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus ele apareceu lá na margem do Rio Jordão, Jesus apontou, melhor, João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Salvador, o Cristo, o Redentor, é esse aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se perguntássemos a Maria, ela ia dizer, ele é aquele que foi concebido no meu ventre pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele é o cumprimento da palavra de Deus lá no Jardim do Éden, quando disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é do qual o profeta Isaías disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que uma virgem daria uma luz, e o nome do filho seria Emanuel. E ele ainda completou ainda, um menino iria nascer, o menino que nasceu do meu ventre, ele seria maravilhoso conselheiro, ele seria Deus forte, ele seria Pai da eternidade, ele seria príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi maravilhoso conselheiro. As pessoas que ouviam Jesus falar de se admirar da doutrina, do conselho, do ensinamento de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E de uma maneira tão forte que um dia mandaram prender ele e começaram a ouvir, e o conselho dele era tão bonito, tão maravilhoso, tem um poder tão grande que aqueles homens não puderam prender Jesus, voltaram para aqueles que foram, aleluia, enviados por eles e disseram, cadê o homem? Vocês não trouxeram ele? Ele disse, olha, nós não podemos fazer nada. Nós nunca ouvimos um homem falar, dar conselho como aquele homem dá conselho. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Ele é o Deus forte. Aleluia, aleluia, o Deus forte. Há uma história que diz que um dia a pedra disse, eu sou forte. Aí o ferro disse, você não é forte, forte sou eu. E esmiuçou a pedra. Aí quando o ferro pensou que era forte, o fogo disse, forte sou eu. E o fogo derreteu o ferro. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mas aí a água disse, forte sou eu. A água foi e apagou o fogo. Aleluia. Mas aí o sol disse, forte sou eu, e evaporou a água. Aí as nuvens disseram, não, forte sou eu, porque quando eu cubro você, ninguém lhe vê aqui na terra. Aí a montanha disse, não, forte sou eu, que quando você se aproxima de mim, você tem que se desfazer todinha. Aí o homem disse, não, forte não é a montanha não é forte, forte sou eu, porque eu pego meu maquinário, faço túnel, rebaixo você, destruo você todinho um monte. E a morte disse, forte não é você, homem, forte sou eu. E levou o homem. Mas apareceu Jesus. Aleluia. E disse, forte não é você, morte, forte sou eu. Aleluia, venceu lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e trouxe consigo a chave da morte e do inferno. Ele é o Deus forte. Forte só tem um, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele não é somente o Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Quando ele venceu a morte, ele se tornou Pai da eternidade. Ele disse, eu sou o princípio e o fim.
Ele disse: eu sou. É uma expressão tão forte que Jesus disse que é aquele que não tem princípio nem fim de dias. Ninguém pode de maneira nenhuma, aleluia, colocar Jesus dentro de um tempo, porque o tempo, aleluia, não pode abranger Jesus. Ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dado o nome de Jesus. Ele é o príncipe da paz. E essa paz que ele dá aos indivíduos, ele dá a comunidades, ele dá a nações. O homem estava atormentado por uma legião, não tinha paz nem de dia nem de noite. Tem gente que é atormentado por demônio, pelo menos dorme um pouco, mas aquele homem era de dia e de noite, vivia andando, se cortando. Ele ia para os sepulcros, ele não conseguia, ele não tinha paz de maneira nenhuma. Mas um dia o príncipe da paz cruzou o caminho daquele homem, libertou ele, e ele ficou em são juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele podia dizer, se perguntasse a ele quem é Jesus, ele disse: é aquele que me libertou de uma legião de demônios e me trouxe de novo paz interior para o meu coração. Ele é o príncipe da paz. A mulher samaritana podia dizer: ele trouxe paz para o meu coração e para o meu povo também. Aleluia! Os judeus eram intrigados de samaritano. Aleluia! Ele é o príncipe da paz. Se perguntasse para João Batista, ele diria que ele é o Cordeiro de Deus. Para Maria, já falamos o que Maria diria nesse momento. Se ele perguntasse para Simeão, Simeão diria: é aquele que eu estava esperando somente antes de eu partir. Os meus olhos já o veem. Agora o Senhor pode despedir-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se perguntasse ao cego Bartimeu, ele ia dizer: é aquele que curou a minha vista e me deu salvação. Eu segui ele pelo caminho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se perguntasse ele a Dimas, quem é Jesus, e ele tivesse tempo para responder, ele diria: é aquele que no último momento da minha vida me levou para o paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu reconheci ele lá na hora da morte. Aleluia. E no último momento, quando já está quase tudo perdido, ele me introduziu, aleluia, no seu reino. Glória seja dado o nome do Senhor. Esse Jesus não é um qualquer, não é somente um profeta, não é o que as pessoas dizem por aí. Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se perguntasse para o centurião que estava lá ao pé da cruz fazendo guarnição a Jesus, ele diria: ele é o Filho de Deus. Porque quando eu estava ali fazendo a guarnição para que tudo corresse, a crucificação corresse tudo como estava programado, muitas coisas aconteceram que eu nunca vi acontecer na vida de nenhum condenado. Terremoto, o dia se fez trevas, muitas coisas aconteceram. Eu não posso de maneira nenhuma deixar de reconhecer, de bater nos peitos e dizer assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Se perguntasse a Maria Madalena, ele diria: foi a ele que me expulsou 7 demônios. Ela ainda diria: no dia em que ele morreu, fui levar a especiaria, foi lá, e quando eu cheguei, ele não estava lá. Esse é o Jesus que, aleluia, ressuscitou. Não estava mais na tumba, mas já tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele apareceu primeiramente a mim. Esse é Jesus. Aleluia. Se perguntasse os mais de 500 irmãos que estavam reunidos, quando desceram 2 anjos, e Jesus foi subindo até se ocultar dos olhos deles, e perguntasse àqueles 500 irmãos: quem é Jesus?
é aquele que eu vi subir para onde ele antes estava na sua glória, até que a nuvem ocultou dos nossos olhos e o anjo disse que ele voltaria. Esse é o Jesus que eu conheço. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Nesta noite, Aleluia. quem é Jesus para você? Oh, glória a Deus. Aleluia. É só um profeta? É só um homem cujo exemplo deixou para a humanidade? É somente um líder influente que durante mais de 2000 anos tem influenciado a humanidade? Somente isso? Quem é Jesus para você? Você precisa compreender quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele não veio aqui para buscar fama. Ele não veio aqui, glória seja dado o nome do Senhor, para poder sentar num trono e dominar o mundo politicamente. Ele não veio para isso. Ele não veio aqui para se tornar um grande mestre, conhecido e afamado em todo o mundo. De maneira nenhuma. Ele veio aqui somente por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tinha mais, aleluia, jeito para a humanidade. Deus olhou do céu, não encontrou um só justo, e foi necessário humanizar Jesus. Jesus, aleluia, é o Deus homem, é o Deus humanizado, é o Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio aqui com uma finalidade. Com uma finalidade, com um propósito. Aleluia. Salvar o homem dos seus pecados, levar o homem para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não veio aqui para a gente enricar. Jesus não veio aqui para a finalidade principal dele de curar as pessoas, resolver os problemas. Ele não veio com a finalidade principal para fazer isso. Ele veio com a finalidade principal de pagar o preço dos nossos pecados diante do Senhor. Aleluia. Mas para isso o homem tem que reconhecer que ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Se o homem não conseguir enxergar isso, aleluia, não vai restar nada de Jesus aqui na terra que possa ser aproveitado. Não vai sobrar nada do nome de Jesus para que seja adorado. Não vai ter mais nenhum significado se primeiro não entendermos, aleluia, o que significa ser Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Significa, aleluia, que o próprio Deus desceu na terra para vir buscar o homem. Aleluia. E fez um sacrifício. Por isso que Maria tinha que engravidar. Jesus tinha que nascer de carne, osso e sangue para ser sacrificado lá na cruz do Calvário. As pessoas querem rejeitar a bondade do Salvador, do próprio Deus, para buscar os seus próprios caminhos, o seu método de salvação. Querem fazer feito Adão e Eva, que quando pecaram, não procuraram Deus para saber como ia resolver aquele problema. Eles procuraram solucionar o problema da maneira deles. Cozeram túnicas de folha de figueira. E Deus não aceitou. Deus foi obrigado a matar o primeiro animal, o primeiro ser vivo, ser morto. Um animal, ser que tem sangue, foi morto no lugar de Adão e de Eva. E a sua pele serviu para cobrir a nudez de Adão e Eva. Esse era o método, esse é o remédio, esse é o sacrifício eficaz. Aleluia. A Bíblia diz que
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus tinha que morrer. Aleluia. A igreja, se perguntar a ela quem é Jesus, ela vai dizer em alto e bom som: Ele é aquele que me resgatou do pecado. Ele é aquele que pagou o preço por mim lá na cruz do Calvário. Ele é que derramou o seu sangue para me purificar de toda imundícia, de toda malícia, limpar o meu coração, aleluia, tirar toda a mazela do pecado, me purificar, aleluia, limpar o meu coração para a habitação do Espírito Santo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se perguntar à igreja quem é Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Porque eu não vivo mais, mas é Ele que vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria, é Ele quem me dirige. Ele é quem diz, aleluia, o que eu devo fazer da minha vida. Se perguntar à igreja quem é Jesus, ela vai dizer: Ele é o noivo, aleluia, e eu sou a noiva. A igreja é a noiva, e esse noivo vem buscar a noiva, aleluia, para ir morar no céu, para o casamento na boda do Cordeiro, onde a sua noiva, a igreja, espera com muita expectativa a volta do noivo. Ele é o noivo, aleluia, que está aguardando só um momento para marcar o dia do casamento, para buscar a sua noiva que está na terra, que é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se perguntarmos a João, ele vai dizer: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai governar. Jesus, Ele tinha 3 ofícios. Alguém podia dizer também, quem é Jesus? Alguém podia dizer, Ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. E alguém poderia até contestar, dizer, não, ele não é sacerdote, ele não é da tribo de Levi. Não, senhor, ele é sim sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, porque ele ofereceu, ele mesmo ofereceu-se como sacrifício no altar de Deus, e foi recebido, e Deus aceitou tanto o seu sacrifício que o ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Aleluia! Ele é profeta. É verdade que responde que Jesus é profeta, mas ele não é só profeta. Se fosse só profeta, não solucionaria o problema da humanidade, porque nenhum profeta resolveu o problema do pecado. O profeta só disse como Deus queria que o povo andasse. Ele é a voz de Deus na terra. Jesus foi profeta, que mostrou a vontade de Deus. Não somente mostrou, mas viveu. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Ele viveu Deus aqui na terra, a vontade de Deus aqui na terra. Ele é a expressão máxima da imagem de Deus, é Jesus Cristo. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas tem uma coisa: Ele por ora só reina nos nossos corações, nos corações daqueles que se arrependem, que creem nele para a salvação. Ele é o nosso rei, porque ele reina no nosso coração. Mas ele é Rei dos Reis. Um dia ele vai voltar a essa terra e vai implantar o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E vai se cumprir, aleluia, a palavra que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é rei, quem é poderoso nessa terra, tem que ter esse pensamento, entender que existe um rei, que existe um Senhor que está acima de todo o Senhor dessa terra, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele descrevendo esse momento em que Jesus vai ser exaltado ele já está no céu, mas quando ele implantar o reino, diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Faltar-nos-ia a palavra
para descrever quem é Jesus, porque ninguém pode descrever quem é Deus. A mente humana não poderia alcançar, até porque a mente humana está ofuscada ainda pelo pecado. Mas tem uma coisa, aleluia, se nós não soubermos ainda que descrever quem é Jesus, mas um dia nós o veremos face a face, como ele é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos entender verdadeiramente quem é Jesus. Essa resposta só estará completa, ela só estará na sua totalidade respondida quando chegarmos lá. Aí vamos compreender verdadeiramente quem é Jesus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E eu gostaria nesta noite de fazer um convite a você. Aleluia. Talvez você até, como é normal, creia já em Jesus, mas você já sabe quem Jesus verdadeiramente é para você? Ele tem valor de verdade? Ou somente a gente diz boca, Jesus é uma pessoa muito importante, mas a maneira como eu vivo, a maneira como eu creio nele, a maneira como aqui na terra eu faço as coisas, muitas vezes mostro que eu não sei quem é Jesus. Eu preciso compreender quem é Jesus. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você passa, ele sabe mais de você do que você mesmo sabe sobre você. Aleluia. Não é problema para ele te conhecer, saber quem você é. Agora você precisa saber quem ele verdadeiramente é para você. Faça como Dimas. Teve muitas pessoas que tiveram a felicidade no último momento da vida reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós não podemos esperar esse momento. Deixa, talvez na última hora da minha vida, Deus me deu uma oportunidade e eu faço um concerto, reconheço Ele, entrego minha vida a Ele. É um perigo muito grande, porque nós não sabemos como nós vamos morrer. Teremos a chance de reconhecer quem é Jesus. Por isso, como se a nossa vida é como uma lâmpada dessa que você não sabe, vai usando, de repente queimou, você não sabia. Você botou até no lugar para alumiar, mas ela apagou. Como nós não sabemos o dia da nossa partida, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, enquanto estamos com vida e com saúde, para poder desfrutar do gozo da vida eterna. Davi, ele sentiu isso, e quando ele pecou, ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Que é a alegria, aleluia, que nenhuma alegria aqui na terra pode de maneira nenhuma se igualar, está acima de qualquer alegria. É a alegria, o gozo da vida eterna. É isso que faz o crente. A mulher samaritana, ela entendeu isso. Ela disse: olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas se eu der você da água que eu tenho, se eu lhe der da água da vida, que sou eu, você vai beber dela e você vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Para a mulher samaritana, era a água da vida que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de lhe perguntar nesta noite: tem uma pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Faça um sinal assim: eu quero. Levante a sua mão. A Bíblia diz que nós devemos confessar ou crer de coração, com o coração se crer, né? Aleluia. E com a boca se confessa a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que a pessoa expresse de que eu quero. Jesus convidou as pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele estava fazendo um convite e alguém certamente aceitou.
Alguém certamente decidiu seguir a Jesus. E ele convidou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então cuidado com essa ilusão que todo mundo tem Jesus no coração. Porque se todo mundo tivesse Jesus no coração, Jesus não teria dito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então é que ele não está lá dentro. Você crê em Jesus, mas ainda não convidou, não confessou ele como salvador da sua vida, não convidou ele para a sua vida. Quando Jesus vem para a vida da gente, a nossa vida muda. Aleluia. Nós não vivamos mais do mesmo jeito. Se você conhece alguém que diz que aceitou Jesus, não vive da maneira como Jesus quer, é que essa pessoa ainda não, Jesus não entrou lá ainda. Ele está se esforçando para deixar, fazer uma oportunidade de Jesus entrar. Porque quando Jesus entra no coração, muda. É verdade. Você não vive mais do mesmo jeito. Você abandona o pecado. Você se afasta daquilo que Deus não se agrada e vai servir a Deus. Por isso que o Miranda diz assim: fulano só vive na igreja agora. Seu marido diz: essa mulher agora, o negócio dela é viver na igreja. Se é o marido do meu jeito, o filho é da mesma forma. Sabe por quê? Porque agora a vida dele é trabalho, estudo, dependendo, família e igreja. Ele não vai mais para o pecado, ele não vai mais para as baladas, ele não vai para os lugares que Jesus ia, porque Jesus entrou no coração dele. Ele agora vai servir a Jesus, vai trabalhar, vai constituir família, vai resolver os problemas aqui da terra, mas os lugares que ele frequentava anteriormente, não frequenta mais. As coisas que fazia anteriormente, não fazia mais. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no coração. Quando ele entra, a vida muda. Tem uma pessoa para Jesus? Tem uma pessoa? Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus? Alguém que já foi crente e hoje quer retornar? Você já sabe quem é Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.